O Flamengo empatar com o Vasco da Gama no Maracanã foi ruim? Na minha humilde opinião, foi um resultado ruim, sim. Muito ruim, porque segundo o planejamento do Flamengo, até então o Flamengo deveria ter vencido o jogo de ontem contra o Vasco. E eu vou te falar o porquê disso, porque assim, cara, o Flamengo tem um planejamento de vencer o Campeonato Brasileiro. Se ele simplesmente abandonou a Copa do Brasil, o foco total é Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas aí o Flamengo vai com o time todo desfigurado para enfrentar o Vasco e o Flamengo se demonstrou totalmente perdido em campo e, dados momentos, o Vasco estava melhor que o Flamengo. Sim, o time do Vasco, um time inferior, estava melhor que o time do Flamengo em dados momentos, depois até que entrou os titulares, cara. O Flamengo ficou mais próximo de tomar um gol do que fazer o 2-1 contra o Vasco. Sinceramente, eu, assim como muitos torcedores no Brasil, fiquei decepcionado com o time ontem. O time do Flamengo ontem tinha Rossi no gol, Ayrton Lucas lateral esquerda, Danilo zagueiro, Léo Ortiz zagueiro, Emerson Royal na lateral direita, Alan, Saul fazendo a volância, Everton Cebolinha, Carrascal e Gonzalo Plata e Bruno Henrique como centroavante. Esse era o time do Flamengo ontem. Se você me perguntar, é um time ruim? Eu vou te dizer, é óbvio que não é um time ruim. É óbvio que é um time bom. Seria um time excelente, brigando por título, caso fosse um time titular que estivesse jogando mais vezes seguida. E o time já meio que, não vou dizer que eles não se conhecem, se conhece, porém não tem tempo de jogo. Não tinha nenhum tipo de entrosamento. O Flamengo errava muito passe. Quando você vê o time titular do Flamengo, você vê aquela troca de passe fluida, porque os caras já têm uma certa conexão, já sabe aonde que o companheiro vai estar dentro de campo, então facilita muito você conseguir jogar, conseguir criar jogadas, fazer uma triangulação certinha, você sabe o posicionamento de onde o cara vai estar, então isso facilita que a jogada flua naturalmente. Aí eu te faço a seguinte pergunta, o Flamengo, ele estava há 14 dias sem jogar até uma semana atrás por causa da data FIFA. Você acha justo poupar esse time aqui agora? Dadas as circunstâncias que o Flamengo irá jogar na Libertadores, e não vai ser nem altitude, vai ser na Argentina, campo normal, vai ser como se fosse um jogo fora de casa. Tudo bem, é longe, mas fazer o quê? É parte do planejamento, é parte do campeonato e todo mundo sabe disso. Só que o Flamengo veio de uma data FIFA onde o time ficou descansando 14 dias. Após isso, o Flamengo viajou para enfrentar o Juventude e depois os 2 jogos seguintes foram em casa. Um é contra o Estudiantes e depois o jogo contra o Vasco. Então, por que raios o Flamengo poupou todo mundo dessa forma? Porque o Flamengo já sabia que o Palmeiras tinha vencido o Fortaleza, o Flamengo sabia que provavelmente o Cruzeiro iria vencer o Bragantino também com facilidade, porque é um time muito melhor que o Bragantino. E aí o Flamengo vai e entra poupado contra o time do Vasco. Só que o Flamengo mesmo mostrou para o seu torcedor que ele já estava desistindo da Copa do Brasil para poder ter um calendário um pouco mais propício, para poder ter menos jogos e assim conseguir conquistar os 2 títulos que até então é prioridade para o Flamengo. Tudo bem que no jogo da Libertadores a gente sabe o que aconteceu com o Gonzalo Plata lá, que foi expulso injustamente, tomou um cartão vermelho, quase ficou sem jogar, foi revertido, só que interferiu no resultado. O Flamengo tomou um gol, o que dificulta para o jogo de volta contra o Estudiantes. Mas vamos ser sinceros, o Estudiantes é um time inferior ao Flamengo. O Flamengo é melhor. O Flamengo, se jogar igual jogou no Maracanã contra o Estudiantes, vai vencer o jogo, porque lá o Estudiantes vai ter que sair. E não é um jogo em altitude, cara. Não é um jogo que vai dificultar com interferências naturais, no caso natureza ali, chuva, essas coisas. Pode chover, mas entendeu? O que eu estou querendo dizer é que o Flamengo não tinha necessidade de poupar os seus jogadores, pelo menos por completo. Se fosse poupar, seria uma peça pontual ali, talvez o Varela e o Léo Pereira, talvez porque estava fazendo muitos jogos seguidos, o Léo Pereira não saía há muito tempo, talvez não teria tanta interferência assim, mas você colocar um time totalmente desfigurado, um time totalmente que não jogou jogos ainda, tu botou o Carrascal ali, ainda bem que o Carrascal jogou bem, porque poderia ter queimado o cara contra a torcida, um jogo importante assim, se já soltar o cara, entendeu? E aí o Flamengo me coloca um time totalmente mexido, cara. Quando botou artilharia pesada, com que entrou o Arrascaeta, que entrou o Pedro e entrou o Samuel Lino, o time melhorou muito. Só que aí era tarde demais, cara.
Não havia tempo, desses caras engrenarem mesmo de fato para poder conseguir fazer o resultado que o Flamengo tanto precisava, que era a vitória. Só a vitória importava para o Flamengo. O Flamengo não pode perder pontos contra o Vasco da Gama, meu irmão. O time do Vasco é pior, o time do Vasco é ruim, o time do Vasco é fraco. Como que o Flamengo se deixa perder 4 pontos com o time do Vasco, velho? Isso não tem sentido nenhum, porque se a gente perde esse campeonato, com certeza os vascaínos ali vão comemorar muito, isso é óbvio. Só que eles vão ter contribuído diretamente para que o Flamengo não vencesse o campeonato, porque eles tiraram 4 pontos da gente, 4 pontos, e o Felipe Luiz me poupa o time por quase completo, o que não faz o menor sentido poupar o time, cara. O Flamengo já vinha descansando, o Flamengo já tinha tido a data FIFA para poder descansar, para poder parar, só fez 2 jogos e 1 fora de casa. Então pra que iria poupar o time, cara? Não faz o menor sentido. O Flamengo em dados momentos ficou acuado lá atrás. O Flamengo não conseguia fazer o jogo fluir. Como eu mostrei na estatística, o Flamengo deu 3 chutes a gol, o Vasco deu 4 chutes a gols. E em dados momentos o Vasco dominou o Flamengo, só dava Vasco, o Vasco estava pressionando o Flamengo, o Vasco ficou quase mais perto de fazer o gol do que o próprio Flamengo. Teve uma bola que, se eu não me engano, que foi o Ryan que cruzou, que o Matias Villa tentou dar o bote e ele cruza essa bola, Danilo faz o corte. Se ele dá essa bola por baixo, dificilmente o Danilo iria chegar e o Flamengo poderia tomar do gol. O Veguete poderia ter feito aquele gol ali, cara. Poderia ter feito o gol. O Flamengo deu oportunidades de falta ali, porque os caras numa bola parada, talvez ali ter aquele chute que aquele famoso cagado que acontece, de repente o cara vai lá e acerta uma num dia que ele tá inspirado. E aí imagina, se o Flamengo toma 2-1 de virada pro Vasco, em pleno Maracanã lotado, toma uma virada pro Vasco. Com que moral o Flamengo iria jogar Libertadores nessa semana, na quinta-feira? Ia ser um time cabisbaixo, que havia perdido os pontos para o rival, e os outros rivais, que é o Cruzeiro e o Palmeiras, estão chegando. O Palmeiras tem um jogo a menos, o Flamengo também tem um jogo a menos. Tudo bem que tem um confronto direto, né? Só que, cara, não faz o menor sentido, porque o Flamengo poderia ter garantido 3 pontos, ter mantido o campeonato com moral alta, os caras teriam vencido o jogo e iria para a Argentina com a moral lá em cima. Porque o Flamengo, se vence esse jogo, poderia ficar mais tranquilo. Caso fizesse o resultado no primeiro tempo, você tirar os caras, beleza. Fizesse ele 2-0, dificilmente o Vasco iria sair. Se o Flamengo faz 2-0 no primeiro tempo, ou até mesmo 2-0, porque 1-0 já teria feito, no caso fez, né? Mas faz 2-0, mantém o time e chega no segundo tempo, tira a galera ali para poder descansar, o Arrascaeta, vai lá e tira o Pedro, depois tirasse o Saul e entrasse as peças aos poucos, seria muito melhor do que você pegar um time totalmente desfigurado e colocar para jogar contra o time do Vasco, porque não deu certo. Não deu certo, cara. Sinceramente, essa estratégia de poupar jogador, velho, eu acho às vezes muito tiro no pé, porque você perde um campeonato aqui, não supor que é desclassificado pela Libertadores. Deus me livre se acontece isso. Mas vai que acontece. E aí vai lá e perdeu o ponto agora no Brasileiro. Fica complicado. Fica extremamente complicado. Então, eu acho que o Flamengo foi, sim, um resultado muito ruim pro Flamengo. Foi um resultado muito ruim. Não se perde pontos para times inferiores, principalmente quando é um rival que está fragilizado igual o Vasco. E eu acho que não deveria ter feito isso. Mas eu quero saber a sua opinião, meu caro amigo. Deixa aqui nos comentários. Foi certo o Flamengo ter poupado? Não foi? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ative as notificações. Muito obrigado por tudo, pela sua paciência e pela sua audiência. Tchau!